te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que suscitastes em vossa Igreja Santo Inácio de Loyola, para proclamar a maior glória do vosso nome, fazei que, auxiliados por ele, imitemos o seu combate na terra, para partilharmos no céu sua vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, o nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 31 a 35. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhe ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fica fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões, nada lhe falava sem usar parábola, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abri a boca para falar em parábola, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia dessa semana, dessa segunda-feira, ela vem na primeira leitura falando sobre o povo. Moisés, ele sobe no monte para trazer as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Enquanto Moisés estava no monte com Deus, o povo fez para eles um bezerro de ouro e eles adoravam aquele bezerro de ouro. E Moisés tinha deixado Araão cuidando desse povo. E Araão então permitiu tudo aquilo. Moisés chegou, ficou revoltado, quebrou aquela tábua e criou-se uma situação muito... Mas ele foi ao encontro de Deus para que pudesse interceder por esse povo. Mas Moisés ficou muito irritado com tudo isso, porque ele era um homem fiel a Deus. Então Moisés, ele queria a libertação do povo. Imagina só um servo fiel igual Moisés, naquele tempo que ele ficou ausente, chegar, retornar e ver aquele povo que ele tinha libertado da escravidão dos egípcios, estava lá adorando a bezerros de ouro. Então a liturgia hoje nos leva a essa compreensão,
da nossa entrega a Deus, da nossa busca em Deus, porque quando a gente aparta de Deus, quer dizer, Deus, aquele Deus representado na intercessão de Moisés, então eles viram Moisés que se distanciou deles, né? E aí então eles sentiram que estavam abandonados, que eles não tinham algo de referência, e eles começaram então a adorar esse bezerro de ouro. E assim então muitas vezes somos nós quando ficamos distante de Deus. Quando nós distanciamos de Deus, nós corremos o risco de adorar outros deuses. E a liturgia no Santo Evangelho de hoje fala dessas parábolas. Nós estamos rezando muito em cima dessas parábolas. Jesus está trazendo porque Ele queria que aquele povo compreendesse, que a sua revelação acontecesse. Então Ele falava de uma forma em parábola, e nós vimos muito nesses últimos dias, né? A parábola da semente, a parábola do trigo, do joio, a parábola, ontem vimos do tesouro escondido que foi encontrado. Esse é o Deus verdadeiro. Quando nós falamos desse tesouro, e hoje fala aqui dessa semente, desse fermento, esse tesouro é Jesus, esse reino é Jesus. Aonde está as atitudes pequenas, amados? Nós precisamos compreender, porque nós somos muitas vezes insensíveis às verdades de Deus, e por isso não conseguimos compreender aquilo que Deus quer com muita simplicidade revelar. Imagina desde o começo da obra da salvação, o que Deus fez, quem Deus escolheu? Escolheu aqueles homens simples, aquelas pessoas que não tinham muita cultura, e Deus foi escolhendo, e aqueles homens depois que sentiram a força de Deus, que descobriram que esse grande tesouro que é o reino de Deus, que é o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Imagina quantas obras aconteceu, esse mundo evangelizado, né? Quantas pessoas saíram lá da Europa para vir aqui para o Brasil para evangelizar. Quanta dedicação, quantas pessoas hoje dão a vida, quantos homens homens e mulheres que viveram a fé, que deram a vida pelo reino de Deus, porque encontrou essa riqueza. E é coisas pequenas. Hoje nós rezamos Santo Inácio de Loyola. Foi um evangelizador porque descobriu esse tesouro. Então, são coisas pequenas que realizam grandes coisas. Jesus foi lá num lugar e escolheu 12 homens cheios de fragilidade para construir essa igreja, para fazer acontecer tanta coisa preciosa que nós hoje podemos contemplar pela força do Espírito de Deus, e nós estamos aqui também para isso. Através de pequenas atitudes, nós vamos crescendo, como essa sementinha de mostarda, uma coisa insignificante. Talvez essa sementinha seja uma Ave Maria bem rezada, né? Uma preocupação de você poder ir na missa de todos os domingos, ser fiel, ter uma vida de oração, ter uma vida de dignidade, de honestidade, de sinceridade, fazer com que essa sementinha de mostarda que é plantada dentro do nosso coração possa crescer, tornar-se uma grande árvore e dar muitos frutos. Esse fermento, imagina, o fermento é uma coisa que não dá nem para a gente se alimentar dele, porque é uma coisa azeda. E se coloca na massa, o pão fica bonito. Olha o efeito. Assim as nossas vidas, quando nós realmente buscamos a Deus. Deixamos Deus ser o Senhor da nossa vida e da nossa história. Nós construímos o reino de Deus. E esse reino de Deus, ele nos dá toda a segurança que nós precisamos para a nossa vida. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus e Santo Inácio de Loyola,
que desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.